Lucas 24, 13 a 34. Preste bem atenção. Ofereça a Bíblia para quem tiver sem a Bíblia. Procure ler esse texto. Se você não tiver Bíblia, leia com alguém. Naquele mesmo dia, dia da ressurreição de Cristo, 2 deles, discípulos de Cristo, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Querido, qual é a pessoa que você mais ama nessa vida? Pense e defina aí na sua mente. Pensou? Agora imagine que essa pessoa morresse de repente ou tragicamente. Certamente você ficaria muitíssimo triste e desolado emocionalmente. Mas suponhamos que alguns dias depois, essa pessoa aparecesse viva e conversasse com você e comesse com você. E te desse várias provas de que ela tinha ressuscitado. Não era um fantasma, Esther.
Suponhamos que ela te desse várias provas de que ela estava ressuscitada. E suponhamos também que ela te lembrasse de várias declarações, garantias que ela te deu antes da sua morte, de que ela iria morrer, mas que ela ia ressuscitar. E ela te desse várias, te lembrasse das declarações que ela te fez, e das garantias que ela tinha te dado, de que ia morrer, mas que ela ia ressuscitar. E agora você a vê ali, grandemente gloriosa e feliz, diante dos seus olhos. E suponhamos ainda que, depois de mais de um mês, essa pessoa aparecendo e se comunicando com você, depois de um mês, você a visse subindo aos céus. Mas não sem ter antes te prometido de que um dia você estará naquele mesmo estado de vida plena e feliz que ela está agora e para o qual ela foi agora. Como é que você se sentiria diante disso? Como é que você viveria diante dessa experiência? O que você sentiria e como você viveria? Provavelmente, na maior parte do tempo, você se sentiria, você viveria com muita paz, calma e serenidade. Por quê? Porque aquela experiência revolucionou o seu coração. A sua mente e coração foram profundamente capturados, conquistados, cativos por aquela experiência. Então agora você conhece a realidade, você interpreta toda a realidade de um modo completamente diferente de todas as pessoas. Você entende a vida, você entende o mundo, você entende a morte, você entende as coisas espirituais de um modo completamente diferente de tudo que você tinha compreendido antes. Então você tem muita calma, muita tranquilidade, paz, serenidade, por causa dessa experiência. Agora eu quero te lembrar, deixa eu te dizer isso. Se você é um cristão bíblico, essa é a sua realidade e verdade em relação à sua pessoa mais querida, o Senhor Jesus Cristo. Se você é um cristão bíblico, essa experiência imaginária que eu sugeri, ela é a sua realidade, ela é a sua verdade, em relação à sua pessoa mais querida, que é o próprio Cristo Jesus. Contudo, queridos, eu vejo hoje há pessoas hoje que se declaram cristãs, que não têm paz. Pessoas que se declaram cristãs e não têm alegria, não têm ânimo, não têm esperança. Elas não têm paz, elas são cristãs, elas seguem a Cristo. Mas elas não têm alegria, elas não têm ânimo, elas não têm esperança. Elas são tristes. Interiormente, elas vivem de modo igual a esses discípulos no caminho de Emaús. Emocional, espiritualmente, elas vivem de modo igual a esses discípulos no caminho de Emaús. Então a pergunta dolorosa é essa: por que isso acontece? Por que pessoas confessam Cristo? Por que pessoas supostamente seguem a Cristo, mas não têm paz? Por quê?
Por que supostos cristãos não têm paz? E como é que eles podem ter paz? Algumas perguntas ao texto que lemos nos levarão às respostas necessárias. Pelo menos algumas das respostas, são muitas respostas. Mas esse texto nos dá algumas respostas de por que pessoas cristãs não têm paz, não têm ânimo, não têm alegria, elas são tristes, elas são ansiosas, elas são até alguns desesperados. Por quê? Vamos ver as perguntas e as respostas. Primeira pergunta, juntos? Por que frequentemente nós vivemos tristes, aflitos e sem paz? Leia comigo o verso 25. Espero que a sua Bíblia esteja bem aberta aí. Verso 25. Jesus diz o quê? Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Se fosse um entendido aí, um especialista, um cientista, um estudioso na alma humana, não, o seu problema, sabe, é que seu pai e sua mãe não te trataram assim, assado. Está lá na sua infância, isso aí. Olha o que Jesus está dizendo. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Numa outra versão, então Jesus lhes disse: vocês são insensatos, gente insensata. Acham difícil crer tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Qual é o contexto aqui, irmãos? Nós estamos no domingo da ressurreição. É de tarde. Daqui um pouco vai escurecer. 2 discípulos de Cristo estão indo em direção à aldeia de Emaús, que ficava a 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. E há uma grande possibilidade de que esses 2 discípulos estivessem entre aqueles 70 discípulos que Jesus certa vez enviou para pregar o evangelho e realizar grandes obras espirituais. É provável que eles estivessem entre aqueles 70 que fizeram grandes coisas em nome de Jesus e que pregaram o evangelho de Cristo. Um deles se chamava Cleopas, e há uma tradição da igreja que diz que provavelmente o outro chamaria Simão. Então, se você quiser, você pode falar Cleopas e Simão, não está na Bíblia, mas não é nenhuma heresia e nenhum erro teológico. É só para você ter um nome do outro discípulo. Uma utilidade prática. Então, um chamava Cleopas, o outro talvez Simão, e eles eram contados entre os discípulos de Cristo. Mas qual era o estado emocional, espiritual desses discípulos? Dizer que eles estavam desanimados é pouco. Eu creio que não é exagero definir o estado emocional e espiritual deles com 5 palavras. Eles estão abatidos, deprimidos, pessimistas, ansiosos e desiludidos. É assim que eles estão, abatidos, emocional e espiritualmente, muito abatidos, deprimidos, pessimistas, ansiosos e desiludidos. E qual é a razão disso? Qual é a causa? Jesus é bem direto e claro: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. O problema deles era espiritual. Era um problema essencialmente, o problema era essencialmente a incredulidade, a descrença de um coração indisposto para com toda a verdade de Deus. Esse era essencialmente o problema deles. A incredulidade de um coração indisposto para com toda a verdade de Deus. Tinha verdades de Deus que eles não queriam crer. Eles faziam uma seleção, sabe? Eu não estou falando de ninguém hoje, né? Eles faziam, não, isso aqui eu creio, isso eu aceito, mas isso aqui não, isso eu não aceito, não. Isso não é para mim, isso não é bem verdade.
O problema deles não era baixa autoestima, não era trauma de infância, não era pessimismo, ou falta de pensamento positivo, não era baixa escolaridade, não era ignorância teológica. Não, Jesus lembra a ampla instrução bíblica desses discípulos. Jesus declara isso. Desde cedo o judeu era grande conhecedor da Bíblia. Se eles não memorizavam toda a Bíblia, todo o Pentateuco, por exemplo, tinha judeus que era obrigatório ele memorizar todo o Pentateuco, todos os primeiros 5 livros da Bíblia. Você já pensou? Então os judeus, se eles não memorizavam todo o Velho Testamento, que era a escritura deles, eles memorizavam grandes porções das escrituras. E Jesus lembra dessa realidade deles. Eles conheciam ampla e detalhadamente as escrituras. Só que o que esses discípulos fizeram? Jesus está dizendo, eles se concentraram, e todos os judeus infelizmente fizeram isso, eles se concentraram nas glórias do Messias e se recusaram, muito convenientemente, intencionalmente, eles se recusaram a crer nos sofrimentos do Messias. Então eles fatiaram, eles deram uma de Lewandowski, né? Fatiaram as escrituras. Eles creram naquilo que eles queriam crer, naquilo que lhes era conveniente, naquilo que lhes era agradável. Fizeram uma interpretação seletiva das escrituras. E creram nas glórias do Messias e se recusaram a crer no que estava evidente no Velho Testamento, e Jesus declara aqui, os sofrimentos, a paixão do Messias. Então, por que eles não sabiam que Cristo ressuscitou? Porque eles não criam nas escrituras que eles tinham lido e ouvido. Eles leram a Bíblia seletivamente. Isso eu aceito, isso eu gosto, isso é bom, isso eu quero, mas isso eu rejeito, isso eu jogo, eu deixo de lado. E essa, queridos, é a nossa ruína, é a razão da gente não ter paz, da gente não ter alegria, da gente não ter esperança. Por exemplo, a gente não quer aceitar a realidade de que a Bíblia não nos promete circunstâncias perfeitas nesse mundo. De que a gente está sujeito a viver em sofrimento e aflição e angústias o resto da vida, mesmo sendo cristão. As nossas circunstâncias podem ser, mesmo sendo cristãos bíblicos, santos. A nossa circunstância pode ser de muita aflição, dor, angústia, sofrimento, perseguição, tribulação. Por exemplo, tem crente que e tem uma ala da igreja que faz isso, né? Assim, com muita seletividade. Não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Essa doutrina é indefensável. É indefensável biblicamente. Mas não, nós temos que achar um jeito de crer que antes da grande tribulação, antes do reino do anticristo, antes do império do anticristo, Jesus vai arrebatar a igreja. E a gente vai afogando na lama. Então, querido, muita atenção. Muita atenção. Saber não é ouvir, é crer no que nós ouvimos. Aprender não é apenas ouvir, é confiar no ensino que nós recebemos. E a libertação está em toda a verdade, não em um pedaço dela, não em uma parte dela. A libertação está em toda a verdade. São inúmeros os cristãos, nós sabemos que é a maioria da igreja evangélica, chamados evangélicos no mundo, que não creem na depravação total do homem, embora esteja evidente nas escrituras. Não creem na depravação total do homem, preferem crer no tal do livre-arbítrio. Preferem crer numa ilusão,
numa fantasia chamada livre-arbítrio. Não crê na depravação total do homem. Não crê na eleição incondicional. Que Deus elegeu, escolheu e Ele salva quem Ele quiser. Não crê que a expiação é limitada. Para que Cristo ia morrer? Por todos os pecadores, se Ele, essa redenção vai ser eficaz só para os que Deus elegeu. Não crê. Prefere não crer no que está evidente nas Escrituras. E vai. Não crê na graça irresistível. Eles preferem dizer que é assim. Você crê em Cristo hoje, e amanhã você descrê, hoje você está salvo, amanhã você está perdido. Deus te regenera hoje, amanhã Ele perde essa regeneração. Ele vem, regenera você, ressuscita você, agora você está indo para o céu, mas amanhã Deus... E aí a gente canta que Cristo não falha e fica complicado, né? Amanhã nós já perdemos a regeneração, hoje a gente estava vivo, amanhã a gente está morto de novo. E assim, morre, ressuscita, e morre, e ressuscita, e Deus salva, e Deus perde você, depois Ele te salva de novo, depois Ele te perde de novo. Não crê na perseverança dos santos. E quem é salvo vai perseverar. Então a gente faz uma seleção e vai crendo no que a gente quer crer. E eu só estou dando alguns exemplos bem superficiais. Eles sabiam na sua mente, mas não sabiam no coração, porque não criam. Sabiam na mente, mas não sabiam no coração, porque não criam. E essa era toda a derrota deles. Eles sabiam, mas não criam. E, portanto, não sabiam. E então, quando eles resgataram o saber, que significa crer de verdade, o estado deles foi radicalmente transformado. Você vai ver no verso 33. Resgataram o saber, que significa crer em toda a verdade de Deus, aí eles foram radicalmente transformados. Queridos, escutem bem, se a maior parte do tempo, nós estamos nos sentindo, pensando, agindo de modo negativo e pecaminoso, se a maior parte do tempo nós estamos indo para Emaús, espiritualmente falando, o nosso problema é o mesmo desses discípulos, é saber da Bíblia, mas não crer, é saber quem é Cristo, o que Ele fez, quem Ele é hoje, o que Ele fará pela sua igreja, é saber, mas não crer. Esse é o nosso problema. É a nossa desconfiança em relação a Cristo. É a nossa incredulidade em relação a Cristo. E a nossa situação só é igual a deles na atitude, na experiência de incredulidade. Mas no grau, a nossa situação é bem pior do que a deles. Por quê? Primeiro, eles não tinham constatado a ressurreição de Cristo. Eles não tinham constatado isso ainda. E eles também não conheciam mais de 2000 anos de testemunho da ressurreição de Cristo, como eu e você conhecemos. Eles não tinham mais de 2000 anos da ressurreição de Cristo, de testemunho dessa ressurreição, e eu e você temos. Então, Cleopas e o seu companheiro, eles estavam lá embaixo, porque para eles, Cristo não estava vivo. Cristo não estava vivo. Então é lógico eles estarem assim, é justo que eles estejam assim. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu estava cheio de depressão e desespero mesmo, ia para o bar e encher a cara. Porque Cristo não está vivo. Então nisso eles têm razão. Eles só estão errados na causa desse sentimento deles, na causa dessa atitude. Ela que é condenável, que é a incredulidade quanto à promessa de que Jesus ia ser crucificado e ia ressuscitar. Então, quanto a estarem deprimidos, abatidos, cheios de desesperança e desânimo, porque Jesus estava morto, eles estão com toda a razão. A única coisa condenável neles é a incredulidade quanto à promessa que Deus lhes tinha feito, quanto às escrituras que eles bem conheciam. Esse era o problema. Mas parece que o nosso problema
Não é só a incredulidade que Cristo não ressuscitou. Nosso problema é ainda pior do que o deles, porque nós temos outras razões bem mesquinhas para estarmos para baixo. Nós estamos para baixo porque o nosso casamento não vai bem, ou porque a gente não encontrou uma pessoa para casar ainda. A gente está para baixo porque a doença não sumiu, a fraqueza não desapareceu, o corpo e beleza, nosso corpo e beleza não são o que nós sonhamos. Não passamos no vestibular, não passamos no concurso. Estamos para baixo porque o dinheiro não é suficiente. Estamos para baixo porque os irmãos da igreja não nos agradam totalmente. Por isso nós estamos para baixo. Então a nossa incredulidade é maior e pior do que a desses discípulos aqui. Porque, primeiro, nós temos um vasto testemunho da ressurreição de Cristo em todo o Novo Testamento, em toda a história da igreja. Segundo, nós confessamos crer que Cristo ressuscitou. Nós confessamos crer. Eles não tinham isso. Eles não tinham esse vasto testemunho da história da igreja e do Novo Testamento acerca da ressurreição de Cristo. Segundo, eles não confessavam crer que Cristo ressuscitou. O problema deles era não crer na promessa das Escrituras lá do Velho Testamento. Mas nós declaramos que cremos que Cristo está vivo. E terceiro, esse Cristo que nós declaramos crer que está vivo, não nos alegra, não nos sustenta. São as circunstâncias da vida que nos levam para baixo ou para cima. Nós vivemos levados, arrastados, movidos pelas circunstâncias da vida. É assim que nós vivemos. Então, Cristo, o que é bastante claro aqui? O que é bastante claro? Se nós estamos desolados emocional e espiritualmente, nós precisamos resolver a nossa falta ou a nossa crise de fé em Jesus Cristo, de confiança em Jesus Cristo. Nós temos que parar de enganar nós mesmos e enfrentar a realidade. Temos que enfrentar a realidade. Eu estou desolado emocionalmente, espiritualmente, na maior parte do tempo eu vivo com tristeza, com desânimo, com ansiedade, com desesperança. Eu tenho que enfrentar a realidade, resolver a realidade da minha descrença, da minha falta de fé, ou da minha crise de fé no Cristo ressurreto. Eu tenho que enfrentar isso e resolver isso. Resolver isso. Segunda pergunta. Todos juntos? Porque... Não, está errado. Está invertido. Vai no 3, é a 2 aí. Você esquece o 3 aí. Juntos. Porque a nossa incredulidade é totalmente infundada e sem lógica. Vamos falar de novo. Por quê? A nossa incredulidade é totalmente infundada e sem lógica. Lê comigo o verso 26 e 27. Está aí a resposta. Primeiro nós vimos que o nosso problema, como era deles, é a incredulidade. Agora nós vamos, por que o problema é a incredulidade? É isso que nós vamos ver agora. Versos 26 e 27, vamos lá? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Convinha que o Cristo padecesse, era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Gente, não está nada desgovernado e nem perdido. Não tem nada desgovernado nem perdido. A paixão e a ressurreição de Cristo estavam no cronograma de Deus. Tudo estava no cronograma de Deus. Então, por que vocês estão nesse estado lastimável? Nada, Jesus está dizendo,
nada aconteceu ou está acontecendo que seja acidental, imprevisto ou fora de controle. Nada está ocorrendo. Jesus está dizendo, vocês estão assim, mas não sei por quê, porque nada do que aconteceu com o Cristo, com o Messias que vocês esperavam, nada do que aconteceu foi acidental, nada foi imprevisto, nada está fora do controle. A crucificação, Jesus está dizendo, não foi o fracasso do povo de Deus, do projeto, do propósito de Deus, não foi o fracasso da história de Deus. A crucificação foi a vitória deles, a vitória de Deus, do propósito de Deus, a vitória do povo de Deus. Isso foi a crucificação. Tem um livro de psicologia humanista, cujo título é Eu estou ok, você está ok. Mas a mensagem desse livro não tem fundamento na realidade. Ela não tem nenhum fundamento na realidade das coisas. Aqui em Lucas 24, 26 e 27, Jesus Cristo está nos dando o único fundamento para estarmos ok. Jesus está dizendo, Deus está ok, eu estou ok, e vocês que me seguem também estão ok. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Porque eu devia vir para padecer, eu padeci. E eu devia vir para ressuscitar, eu ressuscitei. Então Deus está ok, o reino de Deus está tudo ok, o propósito de Deus está ok, eu estou ok e vocês que me seguem estão ok. A gente prefere crer no dinheiro, né? Não, eu tenho dinheiro, amanhã eu vou poder comprar tudo que eu quiser, então eu estou ok. Meu marido está me tratando como eu gosto, como eu sonhei, então eu estou ok. Eu tenho um emprego, tenho um bom salário, então eu estou ok. Minha saúde está indo bem. Meus filhos são o que eu sonhei, então eu estou ok. Mas o que faz alguém estar ok? O Filho de Deus veio, viveu sem pecados, o Filho de Deus padeceu por mim, ressuscitou e aplicou a sua redenção em mim. Então eu estou ok. Então eu posso ter paz, eu posso ter alegria, eu posso ter esperança, eu posso viver com ânimo, eu posso vencer tudo. Veja as passagens do Velho Testamento que Cristo pode ter citado e explicado para esses discípulos, para Cleopas e seu companheiro. Eu não vou ler o texto, eu vou ler o significado do texto. Preste atenção. Gênesis 3:5. Estou querendo dizer, você lê no texto que Jesus dispôs as escrituras para ele, né? Começando lá por Moisés, Pentateuco, primeiros 5 livros, e discorrendo por todos lhes expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Escrituras aqui é o Velho Testamento, O que Jesus disse para eles? O que Jesus explicou para eles? Por exemplo, Gênesis 3,15. O descendente da mulher, o Messias, esmagará a cabeça da serpente, Satanás. Como é que ele vai esmagar a cabeça da serpente? Gênesis 22, verso 13. O cordeiro que substituiu Isaac apontava para o cordeiro de Deus que o Pai não teria como substituir, porque ele salvaria o seu povo e o propósito de Deus. Abraão pode substituir o Isaac, mas Cristo não pode substituir. Porque o Cordeiro de Deus, que era Cristo, iria salvar o povo de Deus e o propósito de Deus para o mundo e para a história. Gênesis 49, 10. O trono de Judá não será retirado de Siló, o Messias, e ele se tornará o Senhor e dominador dos povos. E o livro de Levítico.
todos os tipos de ofertas, sacrifícios e todo o sangue derramado em Levítico anunciava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E Levítico 16, o dia da expiação. Depois você pode ler hoje mesmo Levítico capítulo 16, vai ver que maravilha que é. O dia da expiação, no nosso calendário seria hoje 10 de julho. Esse dia chamado da expiação, no judaísmo, profetizava o dia da crucificação de Cristo e o dia da ascensão dele aos céus, que realizaram a verdadeira e definitiva expiação dos pecados de todos os eleitos de Deus. Então Jesus pode ter explicado para eles qual era o significado do chamado dia da expiação, lá em Levítico. E provavelmente, quase com certeza, Jesus explicou a eles, Isaías 52, 13, até o 53, 1 a 12. O servo sofredor é uma figura aparentemente desprezível, mas ele substitui o povo de Deus. Ele substitui o povo de Deus como sacrifício eficaz pelo pecado. Na cruz, ele substitui aqueles que Deus vai salvar. E, finalmente, ele recebe e celebra a recompensa eterna do seu sacrifício vicário. Isaías 52, no final, e 53, é completo acerca da obra de Cristo, e é detalhado. Fala do ministério de Cristo em extrema humildade, sendo desprezado pelos homens. Depois apresenta a cruz, a crucificação dele, descreve em detalhes Jesus Cristo crucificado. Depois apresenta a ressurreição, a vitória, a glória de Cristo. Provavelmente Jesus explicou isso para aqueles discípulos. E Zacarias 12, 10 profetiza que o próprio Israel transpassaria, isto é, assassinaria o seu Messias. Zacarias 12, 10. E Salmo 16, 9 a 11, o tema desses versículos é a ressurreição de Cristo e o regozijo dele na sua glorificação. Então, queridos, o que é que esses versos 26 e 27 de Lucas 24 estão dizendo? Eles estão dizendo, Jesus está dizendo três coisas. Primeiro, quanto ao propósito e controle de Deus, nada está errado. Está tudo certo. Deus continua no controle, Deus continua no comando, Deus continua realizando seu propósito. E isso em benefício do seu povo, daqueles que por Cristo ele vai resgatar, do pecado, do diabo, do inferno e da morte eterna e do mundo. Está tudo certo quanto ao propósito de Deus, quanto ao plano de Deus. Nada está fora do controle. Segundo Jesus está dizendo, quanto à missão do Messias, tudo aconteceu de modo que foi planejado. Tudo ocorreu do modo planejado por Deus. Então, consequentemente, quanto a vocês que são discípulos de Cristo, tudo é vitória, segurança e esperança. Tudo. Quanto a vocês que me seguem, tudo é vitória, tudo é segurança, tudo é esperança. Paulo traduz perfeitamente essa mensagem de Jesus aos discípulos de Emaús. Ele traduz perfeitamente em Romanos 8, 31 a 37. Escute aí. Romanos 8, 31 a 37. Paulo diz assim, e é o que Jesus está dizendo para os discípulos aqui, nesse caminho de Emaús. O que Paulo diz aqui. Romanos 8, 31 a 37 diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem prevalecerá contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
E tem 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas aqui está o nosso problema. A idolatria da felicidade. Não, Jesus, eu quero ser feliz, e, se possível, perfeitamente feliz agora. Agora aqui. Então aí a gente não vai ter paz, né? A gente não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter esperança, não vai ter ânimo. A gente vai viver cheio de ansiedade, de desespero. Porque a gente está querendo ser feliz agora. Então o nosso Deus não é Cristo. Nós não temos paz porque o nosso Deus não é Cristo. O nosso Deus é a felicidade, é o conforto, é a segurança, aqui e agora. Nós queremos o céu depois, por isso a gente está na igreja, por isso a gente é evangélico, por isso a gente vem cantar nos cultos, porque nós queremos ir para o céu, nós queremos o céu depois, só que a gente quer o céu agora também. Nós somos os piores idólatras da terra, os piores idólatras. Olha o que Jesus diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse é o nosso problema, né? Mas Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Nós não queremos só a vitória sobre o mal agora, a vitória sobre o sofrimento agora, a vitória sobre a dor agora. Nós queremos a felicidade agora. E se for assim, vamos confessar outras coisas? Vamos parar de confessar que Cristo é nosso Senhor e Salvador? Vamos parar com isso? Vamos parar com esse circo, né? Vamos parar com esse teatro. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: tudo está certo, tudo está bem com Deus, com o propósito de Deus e com o reino de Deus. Tudo está certo, tudo está bem com o propósito de Deus e com o reino de Deus. E se vocês são cristãos de fato, se vocês estão unidos a Cristo, tudo está bem com vocês também. Não há razão para desolação espiritual ou emocional. Não há razão para essa desolação. Vocês só precisam consertar o seu entendimento e fé naquilo que vocês dizem que creem. Precisam consertar o seu entendimento e sua fé. Vocês precisam crer no que vocês sabem e no que vocês confessam. Porque um problema grave nosso, irmãos, é que a gente crê em Cristo. A gente crê em Cristo, não é? Mas a nossa confiança não está em Cristo. A gente crê em Cristo, mas a nossa crença não está em Cristo, Beto. Nossa crença está na saúde. Se não tiver saúde, a gente desaba. A gente crê em Cristo, mas a nossa crença está no casamento. Se o casamento não estiver bem, a gente desaba e até peca. Agride ou abandona o marido e a esposa. Nossa crença está no dinheiro. Se não tiver dinheiro, a gente não está feliz, a gente não está bem. Está tudo errado na nossa vida. Nossa crença está no namorado que eu tenho. Então eu vou casar. Eu creio em Cristo, mas não tenho namorado, então eu não estou bem. Eu não estou bem. E assim vai. Nós cremos em Cristo. A gente declara crer em Cristo, nós cremos nele. Mas a nossa crença está no celular. Está na internet. Se eu não tiver celular, aquilo que eu sonhei, eu não estou bem, eu estou mal.
eu estou deprimido, eu fico deprimido, eu fico desanimado. Então nós cremos em Cristo, mas a nossa crença, a nossa confiança está nas coisas. Então aí nós cremos, mas ele não é suficiente, é isso que eu estou dizendo. Ele não é suficiente. Se eu não tiver saúde, eu não estou bem. Se eu não tiver o marido que eu gostaria de ter, eu estou péssimo, eu vou me suicidar. Então a gente crê em Cristo, mas não confia em Cristo. É uma coisa assim religiosa. Só religiosa. Então Jesus está falando, vocês precisam crer. A crença de vocês, a confiança de vocês, precisa estar naquele que vocês declaram que creem. Porque não está. A sua fé, sem fé no que vocês aprendem, Jesus está dizendo, sem fé no que vocês aprendem, vocês não sabem nada. Sem fé, vocês aprendem, mas não sabem. Sem fé, vocês aprendem, mas nunca experimentam o que aprendem. Entendeu? Sem fé, a gente aprende, mas a gente não sabe. A gente nunca sabe de fato o que aprende. E sem fé, a gente nunca experimenta o que a gente aprende. Por isso que Paulo falou lá numa das cartas, né? Pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento elas sabem, elas aprendem, mas elas nunca conhecem. Por que elas não conhecem? Porque elas não creem. Elas não creem. Terceira pergunta. Juntos, quais são as consequências da incredulidade ou da desconfiança nos fatos de Deus narrados nas Escrituras? Então nós vimos primeiro qual é o problema, né? E nós vimos qual deve ser o fundamento da nossa confiança, da nossa fé. Qual é o fundamento? Da esperança, da segurança e da paz. E agora nós vamos ver quais são as consequências da incredulidade, algumas consequências da incredulidade que estão nesse texto. E aqui nessa passagem tem 5 consequências, preste atenção. Se você puder, anote isso. 5 consequências da incredulidade. Preste atenção. Primeiro, a incredulidade gera cegueira. Leia comigo verso 15 e 16. A incredulidade gera cegueira. Verso 15 e 16, todos juntos. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que eles não reconheceram Jesus? Não foi por uma obra sobrenatural de Deus. Foi por causa da condição espiritual deles. Eles não tinham como enxergar o Cristo ressurreto por causa do estado lastimável, espiritual que eles estavam. Então eu peço que você ouça isso com atenção. Se você não enxerga Cristo, se você não enxerga Ele agir na sua vida, trate da sua incredulidade. Você não consegue ver Cristo. As realidades espirituais em relação a Cristo. Você não enxerga as realidades espirituais em relação a Cristo. E essas realidades não fazem diferença na sua vida. Então trate da sua incredulidade, porque o problema é a incredulidade. A gente não tem visão espiritual por causa da incredulidade. Ela é o problema. Segunda consequência. A incredulidade gera ansiedade. Gera ansiedade. Verso 17a, leia comigo, 17a. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Qual é a prova que eles estavam ansiosos, irmãos? Primeiro, Jesus disse que eles estavam preocupados. Segundo,
Eles só conseguiam falar daquele assunto. Isso é típico da ansiedade. A pessoa não consegue falar de outra coisa. Ela só consegue falar daquilo que a feriu, ou que a fere, que a machuca, que a magoa. Ela consegue só falar daquilo que lhe entristece, que lhe decepciona, que lhe magoa. Só consegue falar disso. Eles estavam cheios de ansiedade. Então eu quero que você entenda isso. Se você é ou está ansioso, trate da sua incredulidade, porque a incredulidade é a causa da ansiedade. A descrença na palavra, nas verdades das Escrituras e nas promessas das Escrituras, essa é a raiz, esse é o motivo, essa é a fonte da ansiedade, é a incredulidade, é a descrença. Então, lembre disso. Se você não enxerga as realidades espirituais e não consegue se mover, agir, pensar, falar e se alegrar nessas realidades espirituais, é porque você está sofrendo de cegueira espiritual. Trate da sua incredulidade, que é a causa da sua cegueira. Trate da incredulidade. Trate da incredulidade, que é a causa da ansiedade. E terceiro, a incredulidade gera tristeza. Verso 17, parte B. E eles pararam, como é que eles pararam? Entristecidos. Entristecidos. Se tem um sentimento que transbordava nas palavras desses discípulos, era tristeza. Então, se você está mais triste do que alegre, se você é ou está mais triste do que alegre, trate da sua incredulidade. Porque o fato de nós vivermos, de nós sermos mais tristes do que alegres, a causa é a nossa descrença. É não confiarmos nas verdades e nas promessas de Deus, que nós professamos crer. Então, tratemos da incredulidade. E 4, a incredulidade gera desesperança e desespero, que são diferentes. Gera o quê? Desesperança aí? Bom, uma pessoa pode viver cheia de desesperança, embora ela não manifeste desespero. Mas ela vive cheia de desesperança. Verso 21 diz, quem puder leia comigo, 21. Ora, nós esperávamos, nós. Eles não dizem, a gente espera. A gente esperará. Eu já estava até indo para Emaús, não tinha esperança mais nada. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, isso já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Então eles estão declarando duas coisas terríveis. Olha, primeiro, o grande profeta Jesus Cristo morreu. E segundo, já faz 3 dias que ele morreu. 3 dias. Então eles estão vazios de esperança em Cristo. E queridos, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, se você é ou está desesperançado ou desesperado, trate da sua incredulidade. Se você vive, se você está desesperançado ou desesperado, trate da incredulidade do seu coração. Porque se tem uma coisa que um cristão tem muito, é esperança. E quinto, a incredulidade gera desistência. Verso 13, quem puder ler comigo, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Eles estão indo na direção oposta a Deus e a Cristo. É assim que é o incrédulo. Ele sempre caminha na direção oposta. Deus está caminhando numa direção, ele está indo na outra. Cristo está indo para a direita, ele está indo para a esquerda. Ele é esquerdista, só podia ser. Né? Então é assim a incredulidade. Jesus está indo para um lado, você está indo para o outro. Você sempre está indo na direção oposta a Deus e a Cristo. Esses discípulos seguiram a Cristo 1 ano, talvez 2 ou talvez 3. Eles seguiram a Cristo, mas agora eles desistiram do projeto Messias. Eles desistiram do profeta, do grande profeta Jesus. Desistiram da vida cristã, porque eles estão indo para Emaús.
E a prova que eles desistiram, outra prova, está no verso 33. A primeira prova é que eles estão indo para Emaús, né? E a outra prova está no verso 33, nós vamos ver daqui a um pouco. Então, queridos, quando nós confessamos, veja bem, nós confessamos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, confessamos Cristo como nossa justiça, nossa paz, nossa esperança, nossa vitória sobre todo o mal, nós confessamos Cristo, mas nós vivemos cegos, sem visão espiritual de Cristo, nós vivemos ansiosos, tristes, sem esperança, e isso significa que nós já desistimos de seguir a Cristo. Só estamos confessando, mas já desistimos de seguir a Cristo. Só estamos na igreja ou seguindo a igreja, mas não estamos mais em comunhão com Cristo, nem seguindo a Ele. As pessoas que desistem da igreja é porque antecipadamente já desistiram de Cristo. Se você desistir dessa igreja, se você não tiver uma igreja bíblica para viver e para servir a Cristo, é porque você já desistiu. Quando você desistir da igreja, é porque você já desistiu de Cristo. Porque ninguém, até porque ninguém segue a Cristo de verdade fora da igreja de Cristo. Quem não obedece a Cristo na comunhão com a igreja, não o obedece de jeito nenhum. Não o segue de jeito nenhum. E é por isso que as pessoas desistem da igreja, porque elas já desistiram de Cristo. Então, se a nossa marca é o desânimo, é a tristeza, é a ansiedade, é o desespero, é a desistência, o que está errado? O que está errado? É falta de conversão? É negligência para com os meios de graça? É mundanismo e secularismo? É pecado deliberado? É imaturidade espiritual crônica, extrema? É isso que está errado? E lembra que a solução para essa incredulidade e para as suas consequências, a solução não é o psiquiatra. No máximo ele vai ser um paliativo. Vai lá no psiquiatra e você vai ter um paliativo. Até porque psiquiatra e nem remédio que ele te dá, vai arrancar a incredulidade e as consequências do seu coração. Pode ir no psiquiatra, mas não vai resolver. A solução não é um livro de autoajuda. Não adianta ler Augusto Cury. Não vai arrancar a incredulidade e as consequências dela do nosso coração. Não adianta ler livros de autoajuda. Não estou falando só desse autor que eu falei. Qualquer livro de autoajuda não vai resolver a nossa incredulidade. A solução não é ir para outra igreja. Porque você vai para outra igreja, a incredulidade e as consequências dela vão junto. Daqui um dia você vai ter que sair da outra igreja. Porque você foi para lá com a incredulidade agarrada no seu coração. E as consequências dela. Daqui um dia você vai ter que sair de outra igreja, da outra igreja. Problema espiritual e teológico só tem solução espiritual e teológica. E essa solução é Cristo e as verdades de Cristo. É resolver crer nelas. Resolver crer. É isso que eu e você precisamos fazer. Eu e você. Quarta pergunta, juntos. E por último, o que faz um cristão motivado como ninguém? O que é que faz um cristão motivado como ninguém? Tem outras respostas, mas nós vamos ver as que estão nesse texto aqui. São 3 coisas básicas, presta atenção. 3 coisas básicas que faz um cristão motivado como ninguém. Primeiro, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus faz um cristão motivado como ninguém. Quando ele crê de fato na ressurreição de Jesus. Eu estou doente, mas Cristo está vivo. Eu não tenho dinheiro, mas Cristo está vivo. Meu casamento não está bem, mas Cristo está vivo. Ele pode salvar minha mulher ou matar ela. Ele pode transformar meu marido ou matar ele. E se não fizer nenhum dos dois, ele vai me dar graça para suportar esse fardo. Com alegria, com esperança, com ânimo e com paz. Ele vai me dar graça. Se não matar e nem transformar, ele vai me dar graça. Então eu não vou viver deprimido, desanimado, desesperançado, ansioso e agindo com desespero. Ele está vivo.
Ele está vivo. Verso 30. E aconteceu que quando, olha como começou, a motivação deles. Hoje o ser humano está louco por motivação, né? Motivação. Eu queria uma coisa que me motivasse. Aí eu prego uma mensagem aqui que você sai muito motivado, mas não era a verdade. Não adianta nada. Estou perdendo tempo, você perdendo tempo, energia, e você está aqui inutilmente. Vai ficar pior. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Por que Jesus se revelou como ressurreto para esses discípulos? Porque só isso, queridos, essa revelação de Cristo como ressurreto, os resgataria da descrença para a fé, da tristeza para a alegria, do descomprometimento com Cristo para o compromisso com Cristo, da desistência de Cristo para o compromisso com o reino de Deus. Só a revelação da ressurreição os resgataria disso. E se a ressurreição assim não funciona para mim e para você, pode pedir para morrer. Jesus falou para ele, está dizendo, a solução para esses discípulos é eu me revelar como ressurreto para eles. Porque o problema deles é que eu estou morto. Esse era todo o problema deles. Você vai ler lá na história, quando eles contaram. Jesus falou, conta aí, o que está acontecendo? Eles falaram, sabe, a gente esperava que o varão Jesus, o profeta poderoso em palavras e obras, sabe? E aí, ele morreu, e acabou. Então Jesus falou, claro que a solução deles é eles saberem e terem convicção que eu estou vivo. Isso vai resgatá-los da descrença que eles estão vivendo, dessa descrença desgraçada, para uma fé viva. Isso vai resgatá-los da tristeza para a alegria. Isso vai resgatá-los da desistência do discipulado, do compromisso com o reino de Deus, para um compromisso total com o reino de Deus. Se a ressurreição de Cristo não fizer isso em mim e você, nós não fomos salvos. Nós nunca tivemos experiência com Cristo. A gente só é religioso. Uma vida de incredulidade e suas consequências é a vida de quem nunca viu espiritualmente o Cristo ressurreto. Uma vida de incredulidade e suas consequências é vida de quem nunca viu espiritualmente o Cristo ressurreto. E segundo, o que é que motiva um cristão? Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, é o acompanhamento de Jesus. O acompanhamento. A companhia dele com a gente. É saber que ele está com a gente. Verso 15, leia comigo, quem puder. Verso 15, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, se nós fizemos um sincero compromisso com Cristo, e se nós estamos buscando seguir a Cristo de verdade, mesmo quando nós vamos para Emaús, Ele nos acompanha. Ele vai atrás de nós. Se você aqui, escute bem, se você fez um sincero compromisso com Cristo, se você está buscando conhecer, obedecer, amar, servir a Cristo de todo o seu coração, mesmo quando você está indo para Emaús, Ele te acompanha, Ele vai atrás de você. Ele está indo atrás. E o que Ele faz quando Ele vai atrás da gente? Primeiro, Ele busca que compartilhemos com Ele os motivos da nossa desolação. Quais são os motivos que vocês estão desolados aí? Quais são os motivos que vocês estão assim nessa tristeza profunda, até nesse desespero, nessa ansiedade? Quais são os motivos que vocês estão indo para Emaús? Ele pergunta. Ele faz duas perguntas para os discípulos aqui. E depois de fazer as duas perguntas, ele os ouve com toda paciência e atenção. Ele deixa eles terminarem de falar. Ele não interrompe. E é isso a minha e a sua salvação.
Se nós queremos sair, queridos, se nós queremos ser libertos, se a gente quer viver mais com alegria, com ânimo, com paz e com esperança, vamos começar a entender que o Cristo vivo está ao nosso lado. E vamos começar a compartilhar com Ele, né? E parar de compartilhar com a gente mesmo, de pregar desgraça para nós mesmos. Porque a gente fica pregando desgraça para nós mesmos. Vamos parar de falar com os outros, que não tem nada a ver, às vezes, com os nossos problemas, e nem devia saber. Vamos compartilhar com Cristo e vamos crer no que Ele ouve e que Ele vai fazer algo. E Ele vai fazer algo maravilhoso, como fez para esses discípulos aqui. Ele vai fazer por mim e por você. Então vamos começar a nos alegrar logo. Vamos ficar animados logo. Vamos ficar cheios de esperança logo. Vamos já agir de modo positivo e louvando a Deus logo, porque Ele vai fazer. O que é melhor para nós, Ele vai fazer. Mas a gente não crê, né? Porque não mudou agora o que eu falei, não mudou nada, então... Quando Jesus nos acompanha, em segundo lugar, Ele nos repreende e nos ensina as Escrituras. Verso 25 a 27. Ele nos repreende e nos ensina E esse talvez seja o nosso pior problema. Talvez Jesus está fazendo isso comigo, com você, faz anos já. Há anos que Jesus está nos repreendendo e nos ensinando as Escrituras. Há anos que Jesus está dando prova de que Ele está comigo e com você. Talvez há anos Ele está nos repreendendo e nos ensinando as Escrituras. Nos repreendendo e nos ensinando as Escrituras. Será que Ele vai ter que usar outros métodos? Esse é meu medo. Que talvez comigo ou com você Ele vai ter que usar outros métodos. Parar só de nos repreender pelas Escrituras, de nos ensinar as Escrituras. Há anos que nós estamos recebendo a Bíblia, ensinando, aprendendo, ouvindo. Há anos que a palavra de Deus está sendo pregada e explicada para nós. Jesus fez isso com esse discípulo. Quando Ele nos acompanha, Ele nos repreende, nos censura pela nossa incredulidade, pela nossa tristeza, desânimo, desesperança e desistência, e nos ensina as Escrituras para a gente mudar. Para a gente mudar de atitude e de vida. É por isso que Ele está conosco, não é por outra razão. Terceiro, se nós pedirmos, Ele se hospeda conosco. Ele se torna mais íntimo de nós. Ele vai ter uma maior comunhão conosco, como no versos 28 e 29. Se nós insistirmos, Jesus se aproxima mais de nós, se torna mais acessível a nós, se torna mais disponível a nós. Só que nós temos que insistirmos para Ele se hospedar conosco. Os discípulos pediram, não, Jesus, está tarde. Usaram uma desculpinha boa, né? Estava bem propício. Está tarde, fica conosco. Jesus entrou e ficou. É isso que Jesus quer fazer. Comigo e com você. E aí a gente conta para Ele os problemas e deixa Ele ver. Porque Ele sabe. Primeiro, Ele tem a sabedoria, e segundo, Ele tem o poder, que nós não temos, para resolver. Ele tem a sabedoria e tem o poder. Então pronto, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. 4. E o que Ele faz quando Ele nos acompanha? Ele dá o sinal necessário para que o reconheçamos. Ele nos dá a senha. Verso 30 e 31, olha bem, leia comigo, 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Ele desapareceu da presença deles, porque falou, vocês não precisam mais de mim aqui não, já está feito o que eu vim fazer. Eu vou ficar aqui dando, né, privilégio, de graça para vocês. Já fiz o que eu tinha que fazer. Já mostrei para vocês que eu estou ressurreto. E sabe qual era a senha? Qual era o sinal? Era aquele gesto peculiar de Jesus no partir do pão. Jesus falou, quando eu fizer isso, eles vão saber que sou eu. E quem partiu o pão, naquela cultura, era o anfitrião, era o dono da casa. Mas foi Jesus que pegou e sentou e partiu o pão. Porque em toda casa Ele é o dono, Ele é o anfitrião. Então Ele quer te dar o sinal. E Jesus, irmãos, sempre está nos dando sinais de que Ele está conosco. Ele sempre está nos dando sinais de que Ele está vivo.
Sempre está nos dando sinais. Ele sempre se identifica para nós de modo inconfundível, para que nós saibamos que Ele está vivo e que Ele está conosco. Mas a gente faz, né? Como a gente quer a felicidade agora, esse é o problema. Nosso Deus é a felicidade, é o conforto, é a solução de todos os problemas. Aí a gente não vê os sinais que Jesus nos dá de que Ele está conosco. Ele está dando sinais direto. Para quem, como esses discípulos, está interessado em conhecê-lo e andar com Ele. Só para esses também, não é para quem não quer nada, não. Mas Ele está dando sinais direto, que Ele está vivo. Para mim e para você. Ele está dando sinais para a gente poder viver com fé nele, com paz, com alegria, com ânimo e com esperança. E com louvor e gratidão. Ele está nos dando sinais todos os dias. É só querer ver que Ele está vivo e que Ele está conosco. E terceiro, o que motiva um cristão como nada nesse mundo? A chama da presença interior de Jesus. Fale comigo. A chama da presença interior de Jesus. O que motiva um cristão como ninguém, primeiro, é a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Senão, vamos para o bar. E mais além do bar ainda. Né? Porque, querido, se Deus não existe, se Cristo não ressuscitou, e a nossa esperança se limita a essa vida, é burrice ser um religioso. É burrice você não fazer tudo agora e depois se suicidar. É burrice. Quando o negócio fica bem ruim, você fala, não tem mais esperança, já estou com 60 anos, não posso gozar mais nada desse mundo, aí se suicida. Se Deus não existe e Cristo não ressuscitou, se Cristo não nos salvou, se entregue, se renda, se joga. Entendeu? Então Ele está vivo. Segundo, Ele nos acompanha. Terceiro, o que faz alguém motivado como ninguém para essa vida desgraçada? A chama da presença interior de Jesus. Leia comigo o verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O grande teólogo John Gill, escrevendo sobre esse versículo, diz assim, presta atenção, seus corações se aqueceram e arderam dentro deles, tornaram-se fervorosos de espírito, seus afetos foram elevados e aquecidos, encontraram a palavra que lhes parecia um fogo ardente em seu peito, e agora sabiam um pouco o que significa ser batizado com fogo. Eu pergunto, será que não é isso que nos falta para vivermos contentes em toda e qualquer situação? Será que não é isso que está nos faltando? Será que nós temos clamado e buscado a chama do Espírito Santo ardendo dentro de nós? Mas para essa chama arder dentro de nós, nós temos que apagar outros fogos. Outros fogos. Porque o fogo do Espírito não vai arder em nós se tem outros fogos acesos. O fogo da ira, da mágoa, da amargura, do ressentimento, da incredulidade, da maledicência, da fofoca. O fogo do mundanismo. Em vez de estarmos com Deus, estamos com coisas que entristecem e apagam o Espírito Santo. Então, será que não está faltando isso? A chama do Espírito ardendo no nosso coração? Querido, escute bem, eu estou quase terminando. E já devia ter terminado. O não cristão tem uma motivação artificial, superficial e ilusória. Lembre-se, o não cristão tem uma motivação artificial, superficial e ilusória. Só o cristão tem o Cristo vivo, o Cristo companheiro
e o Cristo interior, que é o Espírito Santo. Só o cristão tem isso. O Cristo vivo, o Cristo companheiro e o Cristo interior, que é o Espírito Santo. E qual é a forma que essa motivação sobrenatural deve se manifestar na nossa vida? Leia comigo o verso 33. Como essa motivação que é Cristo, o Cristo vivo, o Cristo companheiro e o Cristo interior, como que a motivação dele em nós deve se manifestar? Essa motivação sobrenatural. Verso 33, juntos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Veja bem, parecem outras pessoas. Não parecem aqueles 2 discípulos. Não há mais desolação espiritual e emocional, acabou isso. Eles são agora, o que eles são? Eles são ânimo, eles são esperança, alegria, paz. Eles são agora confiança e coragem. Isso, queridos, é cristianismo. Isso que eles estão vivendo aqui nesse verso 33, isso é cristianismo. E é assim que o Senhor espera que eu e você sejamos e vivamos. Então, concluindo, presta atenção. A prisão, a condenação e a crucificação de Cristo pareciam ruína, desventura, desespero. Mas não, pelo contrário, era a salvação e a vitória deles, do povo de Deus. A prisão, a condenação e a crucificação de Cristo não foi derrota, não foi ruína, não foi infelicidade, não foi fracasso. Foi a vitória e a salvação do povo de Deus, do projeto de Deus na história, do próprio plano de Deus. Por quê? Porque Deus estava administrando tudo, Deus estava coordenando tudo. Deus estava administrando e coordenando todas as coisas, todos os acontecimentos. Mas isso, queridos, não é verdade só em relação à obra de Cristo. Isso é verdade em relação a todas as coisas. Isso é verdade em relação a todos os acontecimentos e situações da nossa vida. Deus está administrando, Deus está controlando, Deus está coordenando todas as coisas na nossa vida. Ele está coordenando, está direcionando tudo para o seu alvo, para o seu propósito e para o que é melhor para nós. Ele fez isso em relação à obra de Cristo e ele faz isso em relação a todos os acontecimentos, situações e questões da nossa vida. Quantas vezes você já falou e já cantou Romanos 8, 28? Quantas vezes? É hora de crer. É hora de crer nisso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisas que parecem a nossa infelicidade, o nosso fracasso, sem fim. Coisas que nos causam tristeza, angústia, ansiedade, desespero, são administradas, monitoradas, delimitadas por Deus. E se nós olharmos essas coisas que nos acontecem, se nós olharmos essas coisas com os óculos do plano de Deus, nós vamos concluir que está tudo certo e que está tudo bem conosco. Está tudo certo, está tudo bem. Lá no hotel em Belo Horizonte, onde Rosana e eu nos hospedamos, tem um papel na parede que diz assim: no final vai dar tudo certo. Se ainda não está dando certo, é porque ainda não é o final. Mas o problema com esse pensamento é que ele é humanista e positivista. A verdade bíblica é que na vida daqueles que são de Cristo, o que está acontecendo é a execução do propósito de Deus. Isso quer dizer que só para eles, só para os filhos de Deus em Cristo, só para eles, tudo está certo e terminará certo. Tudo está certo e terminará certo. Não, mas por que, pastor, esse negócio, essa situação no meu casamento? Deus sabe. Ele tem alguns objetivos aí. Ele tem alguns propósitos aí. Se nós cremos, tudo está certo, terminará certo.
Tem as nossas responsabilidades nisso. Tem as nossas responsabilidades. Mas Deus não perdeu o controle. Tem os nossos pecados nos que nós estamos sofrendo? Provavelmente tem. Mas Deus não perdeu o controle. A grande pergunta é: você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, você estará voltando para Jerusalém. Voltando para Jerusalém. Ou seja, você estará seguindo a Cristo com coragem, com paz, com satisfação e com perseverança. Se você crê nisso, a sua vida não será mais caracterizada por desânimo, tristeza, desesperança, ansiedade e desespero. Se você crê nisso. Queridos, a experiência fundamental do cristianismo é uma fé viva. É uma fé gerada pelo Espírito Santo. Essa é a experiência fundamental do cristianismo. Uma fé viva. Uma fé viva. Uma fé gerada pelo Espírito Santo. Essa fé, somente ela será o canal, somente ela nos levará a todas as outras experiências que Deus quiser nos dar. A fé é a experiência básica. Só ela poderá nos levar a todas as outras experiências que Deus quiser nos dar. A questão é: nós realmente cremos? Nós cremos? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos a Tua palavra.